Você já percebeu que quando uma mulher trai, o comportamento dela nem sempre denuncia culpa? Em alguns dias, ela parece a parceira perfeita, carinhosa, atenciosa, até doce demais. Em outros, torna-se impaciente, fria, distante. E às vezes faz o papel de vítima, como se ela fosse a pessoa ferida. Isso acontece porque o sentimento de culpa não se manifesta da mesma forma em mulheres e homens. Enquanto muitos homens acabam confessando só para aliviar o peso da consciência, as mulheres tendem a administrar a culpa escondendo-a por trás de gestos, emoções e atitudes planejadas, para manter o controle da situação. Se em algum momento você sentiu que algo estava errado, mas não conseguiu encontrar uma explicação, este vídeo vai abrir os seus olhos. Hoje eu vou te mostrar 5 comportamentos psicológicos que muitas mulheres apresentam depois de uma traição, porque eles acontecem o que realmente significam e como você pode distinguir culpa de sentimentos genuínos. E vamos começar com o sinal mais traiçoeiro de todos, a supercompensação. Quando uma mulher te trai, mas ainda quer se ver como uma boa pessoa, ela entra no mecanismo inconsciente chamado compensação moral. É como se dentro dela uma balança tentasse equilibrar as coisas. Fiz algo errado, então eu preciso fazer algo certo, e aí que surge o comportamento exagerado, carinho em excesso, mensagens cheias de amor, planos românticos de última hora, abraços mais longos, beijos inesperados, tudo parece perfeito demais para ser real. E de fato não é real. Por trás dessa onda de afeto que existe é a gestão da culpa, não paixão. A energia parece artificial, ensaiada. Ela não está realmente conectada a você. Está apenas tentando apagar o erro dentro da própria mente, tentando te convencer e se convencer de que ainda é a parceira ideal. Mas essa performance tem prazo de validade. Depois de um tempo, a culpa diminui, o alívio desaparece e a energia dela despenca. De repente ela volta a ficar distante, distraída, muda de humor sem motivo e você fica sem entender o que aconteceu. Os elogios soam forçados, como se ela estivesse tentando te acalmar. O toque é gentil, mas vazio. E o mais revelador, esse afeto não dura porque ele não nasce do desejo, e sim da necessidade de compensar o erro. Quando o amor dela parece dobrar da noite para o dia, não se iluda com essa atenção. Observe, pergunte a si mesmo o que mudou, o que provocou essa virada repentina, porque o amor verdadeiro cresce de forma constante. O amor movido pela culpa incha rápido, mas desaba com a mesma velocidade. E é exatamente aqui que muitos homens se perdem, confundem intensidade com interesse e acabam caindo no mesmo ciclo emocional que os enfraquece, tornando-os dependentes da aprovação feminina. E é justamente para quebrar esse ciclo que eu quero te apresentar algo poderoso. O audiobook Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. O audiobook é um material criado com muito carinho para o homem que quer entender de verdade a mente feminina e aprender a conduzir a atração de forma natural, sem precisar implorar por atenção ou correr atrás de migalhas emocionais. E sabe por que ele é em formato de audiobook? Porque o objetivo é te acompanhar em qualquer lugar, enquanto você dirige, treina ou trabalha. É aprendizado que entra no seu subconsciente sem esforço, moldando sua autoconfiança e sua percepção sobre as mulheres. Você aprende ouvindo, absorve os gatilhos mentais e aplica no dia a dia sem precisar parar a sua rotina. Mas se você é do tipo que prefere ler, os trechos, marcar, também tem a versão em e-book. Assim você escolhe o formato que mais combina com você, com seu estilo de aprendizado, e o link direto para garantir o seu está no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Clique, escolha a sua versão e comece hoje mesmo a dominar o jogo da sedução com inteligência emocional e estratégia. Sinal número 2, irritabilidade e raiva repentina. Em muitos casos, a culpa não se manifesta com lágrimas.
arrependimento ou carinho em excesso. Às vezes ela vem disfarçada de irritação. É aquele momento em que, de repente, tudo que você faz parece incomodá-la. As piadas que antes a faziam rir, agora a deixam impaciente. Pequenos hábitos antes insignificantes passam a gerar discussões desnecessárias. O tom da sua voz, a maneira como você se expressa, o tempo que demora para responder uma mensagem, qualquer detalhe vira motivo para conflito. E você, confuso, se pergunta: mas o que foi que eu fiz? A resposta, na maioria das vezes, é simples: nada. O problema não está em você, está dentro dela. Quando uma mulher sente culpa por algo que fez, a mente entra em conflito. Uma parte dela tenta esconder o erro, agir como se nada tivesse acontecido, e a outra parte, porém, não suporta olhar para você sem se lembrar do que fez. Essa tensão precisa escapar de algum jeito e quase sempre ela é direcionada justamente para quem menos merece, você. A psicologia chama isso de deslocamento emocional, quando alguém projeta sentimentos negativos em um alvo seguro. E quem seria mais seguro do que o homem que ainda confia nela? Então, sem perceber, ela começa a criar motivos para sentir raiva. Pequenos, absurdos, fabricados, é a forma inconsciente que ela encontra para aliviar o desconforto interno. Se ela conseguir te transformar em um problema, não precisa lidar com o próprio erro. E é aí que tudo se inverte. Ela passa a discutir por qualquer detalhe. O jeito como você estaciona o carro, a forma como cumprimenta alguém, o fato de não ter respondido uma mensagem, como eu falei anteriormente, isso no tempo que ela esperava. Quando você tenta esconder o que está acontecendo, ela reage com fúria, acusa de você estar imaginando coisas, ou pior, de estar fazendo exatamente o que ela fez. Essa mudança de comportamento não é apenas irritação comum, é a culpa tentando se transformar em justificativa. Se ela conseguir te culpar, mesmo que por algo pequeno, sentirá que o peso se equilibrou. Afinal, ele também erra. É um mecanismo inconsciente de defesa, mas extremamente destrutivo. O maior erro que muitos homens cometem nessa situação é tentar acalmar, pedir desculpas, consertar tudo, mandarem ovos para evitar novas brigas. Só que quando você faz isso, acaba confirmando a história que ela criou dentro da cabecinha dela, a de que você é o problema. Assim, ela não precisa mais enfrentar o próprio arrependimento. Por isso, quando perceber que a irritação dela parece desproporcional, desconectada da realidade, não tente corrigir. Mantenha calma, observe os padrões. Se toda a conversa acaba voltando para os seus erros, é sinal de que você não está num diálogo, e sim preso num ciclo de projeção de culpa. Nesses momentos, o melhor que você pode fazer é se afastar emocionalmente, observar de fora e não se deixar arrastar pelo caos. Porque quando a culpa se mistura com raiva, ela não está tentando se reconectar, ela está apenas tentando sobreviver à própria consciência. E é justamente nesses cenários que muitos homens ficam perdidos, sem saber como reagir, o que dizer ou até se vale a pena continuar tentando. E é por isso que eu criei o quadro Grazi Responde, que acontece todas as quartas-feiras. É o seu espaço para tirar dúvidas diretamente comigo. Dúvidas reais sobre situações que você está vivendo agora. Ciúmes, distância emocional, testes femininos, comportamento confuso. Nada fica sem resposta. Para participar é simples, basta mandar a sua pergunta através do site LivePix com valor simbólico mínimo de R$ 5 e na próxima quarta eu estarei respondendo a sua dúvida. Isso com uma análise direta, estratégica e sem rodeios, tá? É a sua chance de ter respostas personalizadas com a minha visão psicológica e feminina sobre o que realmente está acontecendo na sua situação. Mas atenção, hein? Todas as dúvidas serão respondidas, então não perca a oportunidade de mandar a sua e ver a sua história sendo analisada de forma clara e objetiva. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o teu like, isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos e análises profundas que abrem a sua mente sobre o comportamento feminino e te colocam sempre a um passo à frente no jogo emocional. Sinal 3, reação defensiva exagerada.
Há momentos em que perguntas simples parecem acionar um gatilho invisível. Você faz algo inocente como perguntar: "Com que você estava? Por que não me respondeu ontem à noite?" E de repente o clima muda completamente. O tom dela se altera, o olhar fica mais duro e a resposta vem carregada de irritação. "Por que você está sendo tão inseguro? Você não confia em mim?" Ou o clássico: "Você está ficando paranoico?" Quando isso acontece, não se trata de uma conversa normal. É um mecanismo de defesa baseado no medo. A psicologia explica que quando alguém está escondendo algo, o sistema nervoso fica em alerta constante, como se estivesse prestes a ser descoberto a qualquer momento. Mesmo perguntas neutras passam a soar como ameaças. Não é a sua curiosidade que a incomoda, é a própria consciência dela que grita por dentro. Uma mulher que não tem nada a esconder responde com serenidade, mas aquela que está guardando algo reage como se estivesse sendo atacada, porque internamente está lutando contra o pânico de ser descoberta. Pensamentos como: será que ele sabe? Até que ponto ele desconfia? O que eu deixei escapar? Tomam conta da mente dela e qualquer pergunta vira um campo minado. E é nesse ponto que muitos homens acabam sendo manipulados sem perceber. Então, quanto mais ela eleva o tom, mais você tenta se justificar e pouco a pouco começa a duvidar de si mesmo. É o que a psicologia chama de inversão emocional, uma forma de proteger a culpa, transferindo o peso dela para você. Então preste atenção aos padrões. Uma mulher que reage defensivamente costuma usar 3 estratégias principais: justificativas excessivas e evasão. Primeiro, ela tenta se justificar demais, dá explicações longas, cheias de detalhes desnecessários, que são ensaiadas. Depois, ela tenta transformar a sua dúvida em insegurança, dizendo que você está controlando demais, que está sendo ciumento, que está imaginando coisas. E, por fim, a evasão, ela muda de assunto, desconversa, faz uma piada ou tenta te distrair com carinho. Tudo isso são cortinas de fumaça emocionais. Perceba, nem sempre ela vai mentir abertamente. O que faz é desviar da precisão, trocar o foco, embaralhar as conversas para impedir que você pense com clareza. Pessoas culpadas raramente enfrentam perguntas diretas. Elas preferem criar confusão porque o caos emocional mantém o controle a favor delas. Então aqui está a clareza que você precisa ter. Se uma pergunta calma, feita sem acusação, provoca uma reação desproporcional, isso não é comunicação, é ocultação. Ela está tentando esconder algo. Quando você perceber que a energia dela muda de aberta para defensiva, não insista. Apenas observe, porque a verdade não precisa ser defendida. Somente as mentiras reagem como se estivesse sob ataque. Sinal 4: esforço repentino para consertar o relacionamento. Vocês vinham passando por semanas de distância, as conversas esfriaram, o contato ficou raro e a presença dela parecia cada vez mais ausente. De repente tudo muda. Ela se mostra atenta, carinhosa, quer conversar sobre vocês, começa a propor soluções, fala em terapia de casal, promete melhorar, diz frases como: "Tenho pensado em nós", ou "Eu realmente não quero te perder". Nesse momento, é natural que você sinta um alívio. Acredita que, enfim, ela percebeu o que estava perdendo, que talvez tenha voltado a enxergar o seu valor, mas é justamente aqui que você precisa respirar fundo e observar com atenção. Nem sempre esse comportamento é um sinal de reconciliação verdadeira. Às vezes é apenas um movimento de redenção pessoal. Quando uma mulher trai, não é apenas a relação que é ferida, é também a imagem que ela tem de si mesma. Se ela sempre se viu como uma boa mulher, fiel, correta, essa incoerência entre o que fez e quem acredita ser começa a corroer por dentro. Então, para aliviar o conflito interno, em vez de confessar ou se afastar, ela tenta consertar o relacionamento, não para curar vocês dois, mas para restaurar a própria autoimagem. Dentro dela, o pensamento é algo como: se eu conseguir fazê-lo feliz de novo, talvez eu não seja uma pessoa tão ruim.
Se nós voltarmos ao que éramos, talvez o que eu fiz não tenha sido tão grave. É por isso que o esforço dela parece urgente, emocional e ao mesmo tempo inconsistente. Ele nasce da culpa, não de um desejo genuíno de reconstruir a relação. Os sinais são claros. A energia é apressada, ela quer resultados imediatos, busca retomar a normalidade a qualquer custo, mostra-se carinhosa, mas evita conversar sobre o problema. Suas desculpas são vagas. Sei que não tenho sido eu mesma. Estou tentando mudar. Mas sem detalhes, sem transparência, porque no fundo o que ela está tentando fazer é reescrever a história sem precisar encarar a verdade. Se ela conseguir salvar o relacionamento, também salva em sua mente a reputação que tem de si mesma e de quebra a imagem que você tem dela. Mas esse tipo de reparo vem com um preço muito alto. Você acaba se tornando emocionalmente responsável por aliviar a culpa dela. Então, nesse ponto, ela não está te reconquistando, está apenas tentando se perdoar por meio de você. E isso é perigoso, porque facilmente se confunde esforço com honestidade, mas são coisas muito diferentes. A honestidade é lenta, desconfortável e cheia de verdades difíceis. O esforço movido pela culpa, por outro lado, é rápido, intenso e reconfortante, mas passageiro. Aqui está o que você precisa entender. Mudança real é consistente, humilde e específica. Mudança baseada em culpa é urgente, vaga e instável. Então, quando ela parecer determinada a reconstruir tudo da noite para o dia, não deixe o alívio te cegar. Pergunte a si mesmo, ela está realmente enfrentando o que nos feriu ou apenas tentando calar o que a atormenta dentro dela? Um relacionamento pode ser restaurado, sim, mas nunca quando é a culpa quem segura o martelo. Agora, imagine a cena. Ela pede para conversar, senta à sua frente, abaixa a cabeça com lágrimas nos olhos e diz: eu preciso te contar uma coisa. Seu coração dispara, você se prepara para o pior, então ela admite: eu te traí. Por um instante você acredita que a verdade vai trazer paz, mas em vez disso sai daquela conversa confuso, emocionalmente exausto e de alguma forma até culpado. Vamos analisar o que acabou de acontecer. Quando uma mulher trai, a culpa se torna insuportável. Ela pode confessar, mas não necessariamente para te libertar, e sim para se libertar. Ela não está tentando te curar, ela está tentando aliviar o peso que sente. A forma mais rápida de conseguir esse alívio é transferindo esse fardo emocional para você. Repare como ela enquadra a confissão. Soa mais ou menos assim: me sentia sozinha, você não me dava atenção, nós estávamos nos afastando. Eu cometi um erro, mas você me fez sentir invisível. Isso não é responsabilidade, é inversão emocional. Ela combina vulnerabilidade com culpa para inverter a dinâmica de poder. Psicologicamente, trata-se de uma confissão autoprotetora. O cérebro dela pensa: se eu explicar a dor que me levou a trair, talvez eu não pareça vilã. E de fato funciona porque você se importa. Então começa a pensar: talvez eu tenha sido mesmo distante, talvez a culpa seja minha. E antes que perceba, você está consolando a mulher que acabou de te trair. Isso não é reconciliação, é manipulação. Veja como diferenciar uma confissão genuína de uma confissão motivada pela culpa. O remorso verdadeiro foca no dano que ela causou. A manipulação foca na dor que ela sente. O remorso genuíno assume responsabilidade. A manipulação divide ou transfere a culpa. O remorso real aceita as consequências. A manipulação busca alívio emocional e validação. O remorso se concentra na sua cura, a manipulação se concentra na imagem dela. Se ela chora, pede desculpas, mas continua explicando mais do que assumindo, ela não está processando a culpa, está apenas repaginando. Ela quer perdão sem pagar o preço da responsabilidade. E se ela diz coisas como: eu só quero que a gente siga em frente sem te dar espaço para processar, o que ela realmente quer dizer é: vamos pular a parte em que eu encaro a minha culpa para que eu possa me sentir melhor? Não caia nessa ilusão de conclusão. A verdadeira conclusão não vem da confissão, vem da honestidade contínua depois dela. Se ela confessa, mas continua escondendo detalhes, evitando a responsabilidade ou centralizando tudo em suas emoções,
ela não está te curando, ela está te usando para aliviar o próprio peso. Então aqui vai a clareza que você precisa. O verdadeiro remorso não se defende. Quem realmente sente culpa, se desculpa e aceita o custo. Se a confissão te deixa mais confuso do que em paz, não foi um pedido de perdão, foi uma estratégia. Então lembre-se, compreender a culpa exige percepção emocional. Quando você entende o que é culpa, para de confundir manipulação com amor e deixa de internalizar o caos como se fosse culpa sua. Clareza é poder. Ela não te esfria, te acalma. E quando você está calmo, ninguém consegue brincar com as suas emoções novamente. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!